29 de dezembro de 1972. Era uma noite fria e tranquila em Nova York, com a cidade iluminada pelas luzes festivas de fim de ano. Voo 401 da Eastern Airlines estava prestes a decolar. A companhia aérea era uma das mais renomadas da época, conhecida por sua segurança e eficiência. Um voo de rotina de Nova York para Miami, uma rota popular especialmente durante as férias de inverno, quando muitos buscavam o calor da Flórida. Deveria ter sido uma noite comum, com passageiros ansiosos para chegar ao seu destino e aproveitar as férias. A bordo, havia famílias, casais e viajantes solitários, todos com histórias e sonhos. Em vez disso, se tornou uma noite de horror inimaginável. O tempo estava instável, com nuvens escuras e tempestades ameaçadoras no horizonte. O Lockheed L-111 TriStar, uma aeronave de última geração, transportava 163 passageiros e 19 tripulantes. Era um dos aviões mais avançados tecnologicamente de sua época, projetado para oferecer conforto e segurança. Enquanto o avião se aproximava do Aeroporto Internacional de Miami, o desastre aconteceu. A tripulação estava se preparando para o pouso, seguindo todos os procedimentos padrão. O indicador do trem de pouso apresentou problemas. Uma pequena luz que deveria confirmar que o trem de pouso estava devidamente baixado não acendeu, causando preocupação entre os pilotos. A tripulação, distraída com a questão técnica, não percebeu a descida gradual do avião. Eles estavam focados em resolver o problema do indicador, sem perceber que o avião estava perdendo altitude lentamente. Às 23 horas e 42 minutos, o voo 401 caiu nos Everglades escuros e implacáveis. O impacto foi devastador, destruindo a aeronave e espalhando destroços por uma vasta área. A outrora poderosa aeronave foi reduzida a destroços retorcidos, espalhados pelo pântano. O cenário era desolador, com partes do avião submersas na água e lama. Era uma cena de caos e desespero. Os primeiros socorristas chegaram rapidamente, mas enfrentaram enormes desafios devido ao terreno difícil e à escuridão. Os esforços de resgate começaram imediatamente, mas a escuridão e o terreno traiçoeiro dificultaram o progresso. Helicópteros sobrevoavam a área, iluminando o pântano com seus holofotes, enquanto equipes de resgate lutavam para alcançar os sobreviventes. Era uma corrida contra o tempo. Cada minuto contava, e os socorristas sabiam que precisavam agir rapidamente para salvar o maior número possível de vidas. Das 182 almas a bordo, apenas 75 sobreviveram. Os sobreviventes foram levados para hospitais locais, onde receberam tratamento médico urgente. A queda do voo 401 foi um dos desastres aéreos mais mortais da história americana. A tragédia deixou uma marca indelével na memória de todos os envolvidos e levou a mudanças significativas na segurança da aviação. Os sobreviventes do voo 401 enfrentaram uma provação terrível. A noite estava escura e fria, e a sensação de desespero era palpável. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eles lutavam para se libertar dos destroços retorcidos do avião. Presos nos destroços, rodeados pelos gritos dos feridos e dos mortos, a escuridão e o silêncio dos Everglades apenas aumentavam o terror. O cheiro de combustível e a visão dos corpos espalhados pelo local eram cenas que ficariam gravadas em suas memórias para sempre. Eles esperavam por ajuda. Os Everglades, um vasto e implacável deserto, tornaram-se sua prisão. A imensidão do pântano parecia engolir qualquer esperança de resgate, e a sensação de isolamento era esmagadora. A cada minuto que passava, a esperança diminuía. Robert Bob Loft, o comissário de bordo do voo, tornou-se um herói improvável naquela noite. Conhecido por sua dedicação e profissionalismo, ele se destacou ainda mais em meio ao caos. Sua presença era um farol de esperança para os sobreviventes. Apesar de seus próprios ferimentos,
ele incansavelmente ajudou outros sobreviventes, guiando-os para a segurança e confortando os moribundos. Sua determinação e coragem foram inspiradoras, e muitos devem suas vidas a ele. Ele não descansou até ter certeza de que todos que podiam ser salvos estavam fora de perigo. Sua coragem e compaixão diante do horror inimaginável salvaram inúmeras vidas. Ele se tornou um símbolo de esperança e resiliência, mostrando que mesmo nas situações mais sombrias, a humanidade pode brilhar intensamente. Os esforços de resgate continuaram durante toda a noite. Equipes de emergência trabalharam incansavelmente, enfrentando condições adversas e perigos constantes. A coordenação e a dedicação dessas equipes foram cruciais para o sucesso das operações de resgate. Helicópteros com holofotes vasculhavam a área, enquanto barcos navegavam pelo pântano traiçoeiro, suas equipes procurando por sinais de vida em meio aos destroços. A busca era meticulosa e exaustiva. Cada canto do pântano era examinado na esperança de encontrar sobreviventes. As histórias de sobrevivência foram milagrosas, mas a perda de vidas lançou uma longa sombra. Cada sobrevivente tinha uma história única de coragem e resistência, mas também carregava a dor da perda de amigos e entes queridos. A queda do voo 401 causou ondas de choque em todo o país. A notícia se espalhou rapidamente e a nação ficou em luto. A tragédia foi um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do destino. Como uma aeronave tão sofisticada, com uma tripulação experiente, poderia ter um fim tão trágico? As perguntas eram muitas, e as respostas pareciam distantes. A confiança na aviação foi abalada, e muitos se perguntavam como algo assim poderia acontecer. Enquanto os investigadores começavam a juntar as peças dos eventos que levaram ao acidente, uma série de ocorrências estranhas e perturbadoras começaram a afligir aqueles ligados à tragédia. Relatos de aparições e eventos inexplicáveis surgiram, adicionando um novo nível de mistério e medo ao já trágico evento. A investigação se tornou não apenas uma busca por respostas técnicas, mas também uma exploração dos limites do desconhecido. Nas semanas e meses que se seguiram ao acidente, um clima de mistério e inquietação começou a se espalhar entre aqueles que estavam envolvidos na recuperação e investigação do voo 401. Rumores de acontecimentos estranhos começaram a circular, alimentando um crescente sentimento de desconforto e curiosidade. Equipes de resgate, encarregadas de recuperar os destroços do voo 401, relataram encontros perturbadores que desafiaram a lógica e a razão. Alguns alegaram ter visto luzes piscando e ouvido vozes vindas das peças recuperadas, como se os destroços ainda guardassem ecos do trágico evento. Mecânicos da Eastern Airlines, trabalhando em outros L-11 TriStars, relataram ter visto as aparições fantasmagóricas do capitão do voo 401, Bob Loft, e do engenheiro de voo, Don Repo. Esses relatos não eram isolados, mas sim parte de uma série de avistamentos que começaram a se acumular. Dizia-se que eles apareciam de repente, muitas vezes na cozinha ou perto do equipamento de aviônica, como se ainda estivessem cuidando de suas funções, como se suas almas estivessem presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Um relato arrepiante veio de um mecânico sênior que afirmou ter encontrado o fantasma do capitão Loft enquanto trabalhava até tarde da noite. Ele descreveu a experiência como algo que nunca poderia esquecer. O mecânico, um profissional experiente, ficou assustado ao ver Loft parado na cozinha de um L-11 recentemente consertado. A visão era tão vívida que ele quase podia sentir a presença física do capitão. Ele descreveu a aparência de Loft como incrivelmente realista, vestindo seu uniforme completo, mas com uma expressão de preocupação urgente no rosto, como se estivesse tentando comunicar algo importante. Esses encontros, embora perturbadores, eram frequentemente descartados como alucinações ou produto de imaginações hiperativas, alimentadas pelo trauma do acidente.
Muitos acreditavam que o estresse e a pressão do trabalho estavam afetando a mente dos envolvidos. No entanto, à medida que os avistamentos persistiam e as histórias se tornavam mais frequentes e detalhadas, tornou-se mais difícil descartá-las como mera coincidência. As descrições eram consistentes e vinham de pessoas diferentes, todas com credibilidade e sem histórico de inventar histórias. Especialistas em aviação e até mesmo investigadores paranormais começaram a se interessar pelos relatos, tentando encontrar uma explicação racional ou sobrenatural para os eventos. A história do voo 401 começou a se transformar em uma lenda, um mistério que desafiava a compreensão e continuava a intrigar todos os envolvidos. Com o passar do tempo, os avistamentos e os relatos de encontros fantasmagóricos se tornaram parte do folclore da aviação, uma história contada e recontada, sempre com um arrepio na espinha. O voo 401 não era apenas um acidente trágico, mas um enigma que continuava a assombrar a memória coletiva daqueles que ousavam olhar mais de perto.